Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. E nós vamos começar do versículo 22 até o 26. Se você tiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o vizinho e dá uma esticada de pescoço na Bíblia dele. O texto diz assim, Marcos 3, de 22 a 26. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, que é de quem eles estavam falando, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Repita comigo essa frase do versículo 25. Diga: se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. De novo, vira para o irmão ao seu lado, faz uma cara de que está avisando ele de uma coisa que ele nunca ouviu. E diga: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então Jesus conclui o assunto dizendo: se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Eu olho para esse texto, querido, eu vejo aqui um ensino assim muito importante. Jesus está se movendo debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Ele afirma, outro evangelho registra, eu acho que o evangelho de Mateus diz de uma forma e Lucas de outra, mas não lembro qual dos dois diz de que maneira, mas um deles, Jesus nesse texto diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Em outro ele diz: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Mas nós sabemos que o ministério que Jesus realizou, ele realizou debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Atos 10, 38 fala sobre como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A Bíblia diz: o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, esses escribas, eles começam a acusar Jesus. Eles não podem negar a força dos seus sinais, dos milagres, de pessoas sendo libertas. Então eles começam a acusar Jesus, dizendo que ele está fazendo isso por Beelzebu. Essa expressão, querido, é algo que dentro do conceito, do entendimento, né, que eles tinham na época, Beelzebu era o nome que se atribuía ao maioral dos demônios. Não é necessariamente uma nomenclatura bíblica. Me parece que dependendo do contexto e a cultura, os demônios muitas vezes vão usar determinados nomes. E eles dizem, é pelo maioral dos demônios que ele está expulsando demônios. Estão acusando Jesus de exercer o seu ministério, até mesmo na hora de expulsar demônios, pelo poder dos demônios. Estava em outras palavras, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, né? A minha mesa está dizendo, é pelo cão, é pelo poder do cão que ele está fazendo isso. E Jesus, naquele momento, leva esse povo a raciocinar, a pensar junto com ele, diz: olha, como pode Satanás expelir a Satanás? Então ele afirma: se um reino está dividido contra si mesmo, não vai subsistir. Jesus podia parar no reino, porque está falando do reino de Satanás. Mas ele insere dentro disso uma outra frase: se uma casa está dividida contra si mesmo, ela não pode subsistir. Então ele disse: se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não só não pode subsistir, mas perece. Embora Satanás seja um mestre na arte da divisão e de provocar, obviamente, dano aos relacionamentos, até o diabo sabe que a divisão é algo que ele tem que usar contra os outros, mas que ele não pode usar contra si mesmo. E quando a gente olha para esse texto, querido, isso deveria fazer a gente pensar
a respeito do dano que uma casa dividida pode ter. Em primeiro lugar, o Senhor diz que uma casa dividida não subsiste. A palavra foi traduzida aqui do original grego como subsistir, é isteme. Ela significa ficar de pé, estabelecer, tornar firme ou permanecer. Porque esse é o plano e o propósito de Deus para toda casa. Deus quer edificar casas firmes. Deus quer edificar casas estáveis. Várias vezes na Bíblia nós vemos Deus fazendo promessas a respeito de uma casa firme, de uma casa estável. E Ele não está falando sobre o prédio onde as pessoas moram. Ele está falando sobre uma família que permaneça junto, firme e obediente ao temor do Senhor. Agora, uma casa dividida, querido, não pode permanecer firme. Ela não vai subsistir. E Jesus, no versículo 26, diz, vai perecer. Então, nós precisamos entender que a divisão é tão séria que mesmo que use contra os outros, o diabo sabe que não pode usá-la contra si mesmo. E quando a gente considera que uma casa dividida ela não vai subsistir, meus irmãos, nós não podemos imaginar que vamos cooperar com Deus para edificar nossa família, se nós permitirmos ter uma casa dividida. E eu quero falar a respeito disso, dentro do entendimento que Deus tem nos dado da palavra. Mas eu creio que uma das formas de compreender o estrago que a divisão pode causar numa casa é vê-lo como o oposto da bênção que a unidade é para uma casa. Então a primeira coisa que eu quero falar, antes de falar da divisão em si, é a respeito das bênçãos, dos valores que estão relacionados com a unidade. E depois de falar disso, eu vou querer falar um pouco do dano que a divisão pode trazer. Então a primeira coisa que eu quero falar é que Deus se move na unidade. Vira para a pessoa que está ao seu lado, faz uma cara de crente bem boa. Se não conhece, apresente. Mas às vezes a pessoa que eu considero não conhece, digo, já apresenta, né? Muito prazer, sou fulano de tal. Mas diga para ele assim, Deus se move na unidade. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro vizinho e fala para ele também, Deus se move na unidade. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o projeto dos homens, que a Bíblia chama de a Torre de Babel. E quando Deus desce para dar uma conferida na coisa, a Bíblia diz que essa é a conclusão, o comentário do próprio Deus. Eis que o povo é um só e fala uma só língua. Deus diz assim, de hoje em diante, não haverá limites para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Então a afirmação de Deus, querido, é que quando o povo é um e fala uma só língua, nós removemos determinadas limitações e nós ampliamos o nosso poder de conquista. Deus chega ao ponto de dizer, não vai haver limites para aquilo que eles podem fazer. Eu creio que uma das maiores estratégias do diabo, querido, contra qualquer família, contra qualquer igreja, é tentar semear divisão. Porque onde há divisão, nós perdemos esse poder de conquista sobrenatural e um trabalho, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, de implosão começa a acontecer. Eu leio a Bíblia e eu percebo que unidade não é algo só que permite a gente fazer mais, porque, obviamente, quando estamos nos unindo, né, nós podemos dizer que juntos nós somos melhores. Nós temos o poder de sinergia, não só de somar força e habilidade, mas de multiplicar. Eu não creio que Deus está falando só sobre o poder natural, da sinergia daquilo que nós podemos fazer juntos. Eu creio, querido, que há uma graça, uma bênção de Deus determinada sobre qualquer grupo que se mova dentro do princípio de unidade. A unidade é um trilho que pode trazer a manifestação de Deus. Se Deus, lá em Gênesis 11, está falando do que o homem, sem ele, pode fazer, eu quero que você pense um pouco comigo no que, em unidade com ele, nós podemos experimentar. Porque eu creio que a unidade, querido, ela atrai a glória de Deus. Eu creio que a unidade, ela atrai a presença de Deus. Alguns textos na Bíblia que falam de manifestações singulares da parte de Deus. E você percebe que nesses momentos de uma visitação sobre o povo, havia um ambiente de unidade. E a Bíblia menciona isso, eu não creio de forma alguma que seja por acidente. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz que os apóstolos perseveravam unânimes em oração no cenáculo. Junto com os irmãos, havia um grupo de pessoas ali. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes,
é sobre esse grupo que está perseverando unânime em oração, que o Espírito Santo é derramado de uma forma extraordinária. Aí você avança e chega em Atos capítulo 4. Pedro e João foram presos, ameaçados para não pregar e falar no nome de Jesus, mas por fim eles são liberados depois de açoitados, com uma proibição de pregar o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles procuram os irmãos. E quando eles começam a orar, a Bíblia diz, e juntos, a Bíblia diz, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. A Bíblia fala de uma oração que eles fizeram. O livro de Atos registra como foi a oração. Irmãos, eu não consigo acreditar que eles fizeram aquela oração como um coro, um coral. Mas eu particularmente acredito que porque eles estavam se movendo em unanimidade, o Espírito Santo guiou eles a orarem na mesma direção. Eu creio que essa oração, ela representa mais do que o clamor de um líder à frente da reunião. Ela significa algo onde houve de fato uma concordância de coração profundo. A Bíblia diz, se 2 ou 3 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, o Senhor vai fazer. Ali a Bíblia diz que enquanto eles estavam unânimes levantando a voz a Deus, de novo a Bíblia diz, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Desde o Velho Testamento, nós vemos indícios disso. Quando Salomão consagra a Deus o templo que ele fez, e a Bíblia diz que os sacerdotes levantaram a sua voz e os instrumentos começaram a tocar e os sacerdotes a cantar em uníssono, em harmonia, em unanimidade. A Bíblia diz que uma nuvem encheu a casa. E quando a glória Shekinah veio, a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da glória de Deus. O ambiente de unidade, querido, nós vamos vendo isso na Bíblia, não só em afirmações explícitas, mas também nas figuras, na tipologia bíblica. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 25, onde Deus fala com Moisés a respeito da construção, não só da arca, mas especificamente do propiciatório, que era a tampa da arca. Eu amo a tipologia bíblica. Eu gosto muito de estudar o tabernáculo. A gente tem muitas horas de ensino gravado só sobre essas tipologias. Eu realmente aprecio isso. Quando Moisés está no monte, Deus começa a falar com ele não só sobre os 10 mandamentos, mas Deus começa a apresentar durante aqueles dias toda a visão do tabernáculo que deveria ser levantado. Deus dá a planta, Deus dá as medidas, Deus diz exatamente como cada parte tem que ser construída, com que tipo de material, né? Como cada coisa deveria ser feita. E várias vezes Deus repete a Moisés, cuida de fazer segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus dizia, siga a risca. Nós sabemos que o Novo Testamento diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Há muita tipologia nisso. Eu mencionei uma das coisas que foi muito especial nessa viagem que fizemos a Israel, foi conhecer uma réplica no tamanho exato do tabernáculo, e vemos ali uma pessoa realmente crente em Jesus, falando da tipologia da pessoa de Jesus no tabernáculo. Isso é muito precioso. E aqui Deus chega num ponto que para mim ele está mexendo em algo que é parte do clímax. O tabernáculo ele tinha 3 ambientes. Um deles era o átrio, ou o pátio exterior, que é o quintal da casa. Da cerca para dentro, a parte descoberta era o átrio. No átrio, logo quando você entrava, tinha o altar do holocausto, logo depois a pia de bronze e o lavatório. Mas, passando essa parte do átrio, havia a tenda da congregação. A tenda era dividida em 2 ambientes distintos por conta de um véu que separava os 2 ambientes da parte coberta. O primeiro era chamado de lugar santo. O segundo, depois do véu, o santo dos santos, ou dependendo da tradução, lugar santíssimo. Por que era chamado de lugar santíssimo? No lugar santo era a parte onde os sacerdotes, não só no pátio, mas no lugar santo, oficiavam. Tinha a mesa com os pães, o candelabro, o altar de ouro, que era o altar do incenso. Mas depois do véu, no santo dos santos, só tinha um único objeto. Esse objeto era a arca. A gente já ensinou em outros momentos como a arca é uma figura de Cristo, da pessoa de Cristo. Mas a arca da aliança, ela ficava guardada no Santo dos Santos. E quando Deus está orientando Moisés sobre construir a arca, em especial o propiciatório, que era uma tampa, né, que cobria a arca,
Olha o que Deus diz em Êxodo 25 e no versículo 22. 21 e 22. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, eram as tábuas da lei dos 10 mandamentos, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sob a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Depois de edificado o tabernáculo, as experiências de Moisés com Deus não são mais no Monte Sinai, nem só na tenda da revelação que ele armava antes. Deus diz, a partir do momento que o tabernáculo foi erguido, há um lugar onde a minha presença vai se manifestar. Era o Santo dos Santos. Irmãos, eles tratavam de forma tão séria que só um homem, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, que era o dia da expiação, podia entrar no Santo dos Santos. Porque naquele dia de fazer expiação por todo o povo, ele precisava levar o sangue do sacrifício até onde estava a arca. Se ele não fizesse o sacrifício primeiro pelos seus pecados, ele não podia entrar ali e oferecer o do povo, porque se entrasse em pecado, ele seria morto, fulminado pela presença de Deus. A Bíblia mostra que a indumentária do sacerdote trazia consigo alguns sinos. Flávio Joséfo, historiador judeu, interpreta que a importância dos sinos é que quando ele entrava no Santo dos Santos, enquanto ele estava se movendo ali, todo mundo ouvia o barulho e sabia que estava vivo. Flávio Joséfo menciona que alguns entravam amarrados por uma corda. E a ponta da corda ficava do lado de cá do véu. Porque se morresse, ninguém se atrevia a entrar nem para buscar. Eles tinham que só puxar. Quando você pensa assim, é lógico que hoje a gente tem um entendimento. Quando Jesus declara, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É como se Deus dissesse, a partir de agora, minha presença não está reclusa a um ambiente, a um prédio. É quando eu e você pudemos nos tornar morada de Deus, Ele veio habitar em nós. Quantos são gratos a Deus por isso? Agora, apesar disso, olhando para a época, para a figura, para a tipologia, Deus está dizendo, o lugar onde a minha presença vai se manifestar, é não só esse ambiente, mas vai haver um objeto nesse ambiente. Perdão. Ele diz, vai haver um objeto nesse ambiente. Era a arca, que dentro tinha os 10 mandamentos. Mas Deus diz, é no propiciatório, é na tampa que eu vou vir e me manifestar. Então, eu olho para o propiciatório e eu acredito, querido, de todo o meu coração, que há uma figura importante aqui. Eu vou conseguir falar, eu tenho certeza. Já até imaginei eu falando, cochichando no ouvido do Farley e ele me interpretando aqui, mas pela fé não vai ser preciso. Eu olho para... Obrigado, irmão. Irmãos, essa mensagem está sendo patrocinada pelas pastilhas Valda. Até o final nós vamos saber o poder que ela tem. Amém. Vamos lá. O propiciatório tem uma figura muito, muito especial. O lugar onde a glória de Deus se manifestava. Aí Moisés começa a receber de Deus detalhes. Olhe comigo a partir do versículo 17. Lembre que nós estamos falando que Deus se move na unidade, que a glória de Deus se manifesta na unidade, nesse ambiente de unanimidade. E aqui eu quero te dar uma figura bíblica que não só mostra isso, mas que nos ajuda a entender um pouco mais essa visão de unidade. Mas eu queria saber se eu já impressionei vocês de blazer, porque eu não aguento mais. Aleluia. Versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, repita isso comigo, de uma só peça. Fala para algum vizinho aí do seu lado, de uma só peça.
Então Deus diz, de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Diga comigo, estenderão as asas. Fala de novo para alguém aí do lado, você escolhe o lado, diga, estenderão as asas. Irmão, isso é só didático, não tem nada espiritual, tá bom? Estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra. Diga, face voltada, uma para a outra. Estarão eles de face voltados uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então Deus diz, porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti. Nessa instrução que Deus está dando a Moisés, ele diz, olha, a tampa que vai cobrir a arca, ela não pode ser só a tampa lisa. O Senhor diz, nela você vai colocar 2 querubins, a figura de 2 querubins. Deus diz, mas ela tem que ser de uma só peça de ouro. Ou seja, não adianta fazer um querubim de um lado, um querubim do outro, a tampa, e depois tentar fundi-los. O molde que tinha que ser preparado é para que o ouro derretido que fosse colocado no molde tinha que ser feito tudo de uma só peça. Irmão, já era trabalhoso fazer separado e juntar. Pensando naquela época, na tecnologia limitadíssima que eles tinham. É por isso que Deus disse que ia encher os artistas que iam trabalhar nisso do seu espírito. Era uma obra sobrenatural a ser feita. Mas Deus diz, tem que ser de uma peça só. Porque o ambiente, querido, onde a glória de Deus vem, onde a presença de Deus se manifesta, é um ambiente de unidade. Você pode dizer amém? Os querubins, queridos, são figuras dos adoradores. Eu não sei se a afirmação, por exemplo, do livro dos Salmos, onde aparece muito, principalmente Davi, que diz que Deus está entronizado entre os querubins, se ela vem só de revelações que tiveram depois, porque mais à frente a gente vê Ezequiel, que enxerga, né, tem uma visão dos querubins, o que Apocalipse chama de os 4 seres viventes. Nós temos a visão de Isaías, que vê os serafins. Há uma discussão se serafim é uma outra categoria de anjo, ou se é só o significado, que significa aquele que queima, que arde, falando do zelo que eles têm diante de Deus, da sua santidade. Mas muitas vezes nós vemos esse contexto dos anjos envolvidos num ambiente de adoração. Eu não sei o quanto eles já entendiam sobre isso. Se Davi tem uma revelação maior, ou se ele está aí na carona do que Deus disse a Moisés, que ele se manifestaria entre os querubins, e eles entendem que isso é uma figura. Mas a verdade, querido, que o ambiente onde a glória de Deus se manifesta, é um ambiente onde no meio dos seus adoradores, daqueles que o honram e o servem, tem que haver unidade. Você pode dizer amém? Eu vou um pouco além, querido, nas figuras que eu vejo nessa peça. A Bíblia diz que os 2 querubins estavam um com as asas estendidas para o outro. As pessoas ficam perguntando, pastor, mas anjo tem asa mesmo? Ou isso é simbólico? Eu creio que o nosso próximo módulo, na escola bíblica, depois do que estamos dando, vai ser sobre anjos. A gente vai responder só na escola, tá bom? Para quem fica com vontade de estudar mais a Bíblia. Mas independente se eles têm ou não têm, há uma mensagem simbólica quando as asas são mencionadas. As asas na Bíblia normalmente falam de proteção. Salmo 91 fala de nos escondermos, nos abrigarmos debaixo das asas do Altíssimo. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Ele diz, quantas vezes eu quis te socorrer, como a galinha faz com seus pintainhos, pintinhos debaixo das suas asas. Isso é uma figura, querido, de proteção. Aliás, eu não tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, mas já ouvi todo tipo de história sobre as galinhas estendendo as asas para proteger os pintinhos. Ouvi uma pessoa falando uma vez que estava aproximando com o carro, quando uma galinha estava atravessando a estradinha de terra ali com os pintinhos, disse que ela botou todos eles para trás das asas da galinha e queria encarar o carro. Eu ouvi uma outra história quando criança, a respeito de uma fazenda que pegou fogo e o galinheiro teve muitas galinhas que morreram com o calor, com a chama, mas quando ergueram uma delas, ela tinha estendido as asas de tal forma que ela conseguiu proteger os pintinhos. Ela morreu com calor, mas conseguiu guardá-los. É uma figura de proteção. A Bíblia, quando fala dos serafins que estão diante de Deus, em Isaías 6, a Bíblia menciona 6 asas. Ela diz, com 2 voavam, com outras cobriam o rosto, e com as outras cobriam os pés. Era como se eles precisassem se proteger
em relação à santidade de Deus. Mas não importa como vai ser usada a figura, elas estão relacionadas com proteção. Eu creio, querido, que um ambiente de unidade não é só um ambiente onde a gente não tem briga. Eu tenho visto gente que interpreta que unidade é ausência de discórdia apenas. Mas tem gente, querido, que não briga. Eu tenho conhecido casais que durante anos você não via uma briga, mas havia muita indiferença. E aí você não pode dizer que porque não tem briga, que eles estão unidos. Você consegue entender a diferença? O ambiente de unidade, querido, é um ambiente onde a gente se importa um com o outro. E é onde a gente estende as asas para cuidar uns dos outros. Ambiente de unidade, querido, é um ambiente de cuidado recíproco. Tem muita gente hoje em dia influenciado pelo espírito de Caim. Quando Deus diz para ele, cadê seu irmão Abel? O que ele fala para Deus? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu creio que o céu deveria estar querendo gritar de volta. Deveria. Porque é responsabilidade nossa, querido, cuidarmos uns dos outros. Você pode dizer amém? O Novo Testamento está cheio do que eu gosto de chamar de mandamentos recíprocos. Sujeitai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. Tudo coisas que nós devemos fazer um pelo outro. Porque o ambiente onde a glória de Deus, querido, se manifesta, é um ambiente de unidade que não é só falta de briga, é onde a gente se importa. A ponto de realmente dizer, eu cuido de você, você cuide de mim. Eu acredito, querido, que quando estamos falando do oposto de uma casa dividida, é um lugar onde a gente vence não só a discórdia, mas onde a gente realmente se importa com o melhor do outro, onde a gente vive para servir o outro, onde os interesses do outro se tornam tão importantes quanto os nossos. O texto também diz que as faces deveriam estar voltadas uma para a outra. Embora o texto fala deles de frente um para o outro, com os olhos voltados para o propiciatório, eu creio que essa figura, querido, que fala de um de frente para o outro, ela também nos ensina algo a respeito de transparência. A Bíblia fala, não só que os olhos são a janela da alma, e pelos olhos, obviamente, você percebe a condição, muitas vezes, da pessoa. Salvo alguns artistas que conseguem, de forma brilhante, esconder o que está no coração. A maioria de nós, querido, tem uma reação natural de transparecer. Jacó fala com as suas mulheres, as filhas de Labão, eu sei que o semblante do vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Em outro lugar, a Bíblia usa a expressão, como Caim, descaiu-lhe o semblante. A cara denuncia, querido, o estado do coração. E eu não sei se você já percebeu, quando você não está bem com alguém, você tem dificuldade em encarar. Isso acontece com vocês também? No início do casamento, eu lembro de uma situação onde Kelly e eu discutimos. É muito difícil fazer a Kelly discutir. Comigo já é mais fácil. Ultimamente está melhorando em nome de Jesus. Mas naquele dia a gente realmente discutiu. Embora a gente não tenha erguido a voz um com o outro, não tenha se agredido. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu e a gente ficou assim muito mal. Mas também cada um estava muito firme no seu posicionamento. Muito firme é melhor do que teimoso, né? E ninguém cedeu e a conversa terminou daquele jeito. E a gente ficou um tempo ali dentro de casa sem se falar. Não sei se foi meia hora, se foi 2 horas. Eu sei que uma hora a gente se cruzou no corredor do apartamento. Eu estava indo fazer alguma coisa no quarto, ela estava vindo do quarto para a sala. E quando a gente foi passar, cada um virou para o lado, para assim, não olhar mesmo na cara do outro. Só que esse negócio de olhar para o lado, a gente não calculou direito. E na passada a gente se trombou com os ombros. E o negócio acabou sendo tão engraçado que a gente começou a rir tanto e acabou reconciliando ali mesmo. Graças a Deus. Outro dia alguém falou, pastor, é uma bênção reconciliar, não é? É tão bom depois da briga quando a gente reconcilia. A gente estava um grupo de casais e todo mundo começou a exaltar a reconciliação. Aí para fazer cair a ficha da gente, isso é que nem ficar batendo no dedo com martelo. Dói uma barbaridade, uma hora que para, dá um alívio. Como quem diz assim, pelo amor de Deus, é melhor vocês não brigar do que ficar exaltando a reconciliação. Mas eu lembro que aquele momento, é a primeira coisa que eu lembro quando a gente fala de não estar bem, não conseguir encarar. É a primeira figura que me vem à mente. Agora, eu creio que um ambiente de unidade, querido, verdadeira, é não só onde a gente se torna uma só peça, não só onde estende as asas um para o outro, mas é um ambiente de transparência. E deixa eu dizer algo de todo o meu coração, querido.
Algumas pessoas acham que casa dividida é só briga. E tem casal que diz, a gente não está brigado, mas estão divididos. Divididos, às vezes, por um propósito de coração diferente, mas nesse assunto, querido, de transparência, quando existem coisas ocultas, quando existem coisas escondidas de um para o outro, e eu fico assim, abobado, com a quantidade de casais que em mais de 20 anos de ministério, a gente aconselhando ouve, tentar dar N justificativas para esconder alguma coisa do cônjuge. Seja uma manobra financeira, seja alguma coisa que fez de errado contra o outro. Eu começo a olhar e eu vejo, querido, que de forma alguma você vai encontrar na Bíblia um respaldo para esse tipo de ocultação com duas pessoas que estão juntas, ocupando o mais alto e sagrado nível de aliança que duas pessoas na terra podem ter. O casamento, querido, é algo tão forte que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Quando nós crescemos, os relacionamentos mais fortes que nós temos são os pais. Mas eu disse, você vai entrar numa coisa agora tão forte que você desliga dos pais e entra nisso aqui. Eu, antes de casar, amorosamente, falei para minha mãe, mãe, eu te amo, sou grato por tudo que você fez, fico feliz se você e a Kelly estão muito bem, mas a partir do momento que eu casar, nunca me faça tomar partido entre vocês duas, que a senhora vai perder. E minha mãe, mais crente que eu, sorriu e disse, isso não vai acontecer. Já faz quase 18 anos que ela está cumprindo bem a promessa. Agora, a gente precisa ter esse entendimento. Agora, alguns vão, querido, para o relacionamento e conseguem passar anos vivendo com mentira um para com o outro. Irmão, deixa eu dizer algo de coração. Eu não creio que um cristão que adulterou, que é um pecado muito sério, que ele pode só dizer para Deus, me perdoe, e viver ocultando e escondendo o que fez do seu cônjuge. Quem adulterou, querido, ele quebrou a aliança que ele tem não só com Deus, mas com o seu cônjuge. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ler que o adultério é um pecado imperdoável. No Velho Testamento era passivo de apedrejamento. Jesus nos ensina, através do que ele faz com aquela mulher que é pega em flagrante adultério, que existe uma oportunidade de perdão, de graça, misericórdia e de restauração. E eu creio, querido, a Bíblia é muito clara em dizer que, assim como Deus nos perdoou lá em Efésios 5, nós devemos perdoar uns aos outros. Ao longo dos anos de ministério, eu sou grato a Deus, querido, porque eu não consigo contar quantos casamentos a gente conseguiu ver ser restaurado para a glória de Deus. Lá em Jeremias 3, como é que Deus perdoa? Em Jeremias 3, Deus diz para a nação de Israel, como a mulher que abandona o seu marido, se prostitui com muitos amantes, assim foi você para comigo. Mas Deus diz, volta, eu te perdoo. A condição de Deus, obviamente, é que ele se arrependesse. Mas Deus está dizendo o quê? Eu tenho misericórdia para você. Eu ofereço perdão a você. E se a gente tem que perdoar como Deus perdoa? Eu já vi gente dizendo, eu perdoo qualquer coisa, menos isso. Irmãos, ninguém quer pensar em ter que lidar com isso. Mas é assustador a proporção que essa realidade de pecado tem tomado mesmo dentro da igreja. Agora, a pessoa sentenciou a sua morte espiritual, não necessariamente. Mas dependendo da forma como lida com isso, ela está fazendo com que a sua casa não subsista. Pastor Cote, no ano passado, deu uma palavra na conferência. Eu recomendo todos os casais ouvirem. Todos. Mesmo a moçada que vai para o casamento. Lidando com a ferida do adultério. E uma coisa que o Cote falou aqui, que eu concordo assim de todo o coração. É que quem tropeçou nessa área está sentado em cima de uma bomba relógio. É uma questão de tempo, vai explodir. A Bíblia diz, não há nada oculto que não vai ser trazido à tona. Não há nada oculto que não vai ser trazido à tona. Dependendo da forma como isso vem à tona, é possível restauração e minimizar-se os danos. Dependendo da forma, não. Então, o conselho, querido, que eu trago, é que nós precisamos, não existe uma coisa na minha vida que minha esposa não saiba. Não existe uma área onde eu possa ter falhado, às vezes pensado em falhar, que ela não vai conhecer. Um dia nós sentamos juntos antes de casar. Eu falei, meu amor, nós vamos fazer um voto, um pacto. Não só de fidelidade um para com o outro, mas de honestidade e transparência. Eu lembro de ter dito para ela, se em algum momento eu me sentir tentado a envolver com qualquer outra pessoa que não seja você, eu quero ter a liberdade de abrir meu coração e dizer, me ajuda. Porque muita gente fica dizendo, não vou machucar falando da minha luta, e machuca muito mais cedendo à luta.
Eu falei, então você é a primeira pessoa que eu tenho que pedir socorro. E eu quero ser a primeira pessoa para quem você possa correr e dizer, vamos orar junto, vamos lidar com isso. Por que que essa porta do sentimento, ou quer que seja, está aberta? Vamos tratar com isso. Agora, quando nós não fizemos esse caminho antes, querido, para proteger, nós temos que aprender a fazer depois para reparar. Eu não creio, sob hipótese nenhuma, e às vezes alguns dizem, não, pastor, o senhor está querendo que eu abra o jogo, vai destruir meu casamento. Eu digo, quem destruiu seu casamento foi você, quando fez o que não devia. Mas para consertar, a gente tem que espremer a ferida. Agora, devemos ser não só, querido, uma só peça de ouro batido, cuidar uns dos outros, mas andar em transparência. Eu creio que quando nós conseguimos combinar essas coisas, nós vamos ver se cumprindo o que Deus disse, ali virei a ti e falarei contigo. Quantos podem dizer amém? Eu acredito, querido, que só de olharmos para essa afirmação da palavra de Deus sobre a unidade, esse ambiente de bênção, a gente já pode entender que, na mais simples das hipóteses, a casa dividida ela vai impedir o mover de Deus. Se Deus se move nesse ambiente de unidade, a casa dividida ela impede Deus de agir. Agora, o problema é que a casa dividida não impede só Deus de agir. Porque não tem terreno neutro, querido. Ou você está num lugar onde a bênção vai te tocar, ou você transicionou para um lugar onde a maldição vai te tocar. Se alguém falou, pastor, por que a bênção está sempre do lado de lá e a maldição do lado de cá? Eu acho que é alguém que senta do lado de cá que reclamou. Então hoje nós vamos trocar. Só por algum consolo para o coração dessa pessoa que hoje pode ter sentado do outro lado. Não existe como você estar num ponto neutro. Não, a bênção está aqui, a maldição está ali. Eu não entrei lá, mas também não me lasquei do lado de cá. Uma casa dividida, querido, não só rouba a bênção, mas ela traz maldição. O que Deus diz em Malaquias 4,6? Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. O ambiente de uma casa dividida, querido, é um ambiente onde a maldição vai se instalar. Eu creio que é algo que nós precisamos entender. Primeiro falamos que Deus se move na unidade. É uma outra questão. Muitas vezes nós queremos imaginar o relacionamento com Deus totalmente desassociado da vida familiar. A gente tem pregado muito, tentando levar a igreja numa outra direção. A palavra temos repetido muito aqui, falei esse ano no Tempo de Glória, fé e família. A maneira como nós vivemos família, querido, vai afetar nossa relação com Deus, não só em transicionar a visão familiar, mas o relacionamento com Deus na vertical, ele é afetado pelo relacionamento que nós temos com as pessoas na horizontal. Você sabia disso? Vira para a pessoa ao seu lado e fala, o relacionamento vertical é afetado pelo horizontal. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15. Abra lá comigo. Eu creio que foi no ano passado que a gente liberou uma palavra aqui, chamada Poder dos Relacionamentos. Lá a gente desenvolve isso. Mas, Mateus 6, 14 e 15, depois de ensinar a oração, a chamada oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora olha o que ele diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu estendo perdão na horizontal, eu libero o perdão da vertical. Mas se eu nego perdão na horizontal para os outros, estou impedindo o fluxo do perdão na vertical. Em Mateus 5, 23, Jesus diz, quando você vier trazer sua oferta, e você pode estar ali já na cara do altar, você lembrar que seu irmão tem algo contra você, e diz, deixa a oferta aí de lado. Vai lá, reconcilia com seu irmão, depois vem trazer sua oferta. O que Deus está dizendo, para você manter a linha aberta aqui comigo na vertical, você precisa consertar na horizontal. O apóstolo Paulo diz que os homens devem orar em todo lugar levantando mãos santas. O que é mão santa? O mesmo texto de 1 Timóteo 2,8 define, sem ira nem contenda. Ira e contenda são pecados de relacionamento. Apesar que às vezes alguns conseguem a façanha de se irar consigo mesmo. Mas, normalmente são coisas que nós fazemos na horizontal. Ele diz, se você
está andando aqui em ira, em contenda, você vai ter problema na hora de erguer a mão para orar. 1 de Pedro 3,7. E diz: maridos, tratem as suas mulheres com discernimento. Outra versão diz com entendimento. Eu sempre digo para os homens, a gente precisa de muito discernimento. Muita ajuda do céu, graça de Deus, para lidar com as mulheres, que cada semana são completamente diferentes. Tem hora que você pensa numa semana, essa não é minha esposa. Na outra semana diz, não é nem minha esposa, nem aquela outra da semana passada. Irmãos, eu brinquei de manhã, as mulheres riram, agora elas estão me olhando com uma certa hostilidade. Quando a Bíblia diz para viver com discernimento, ela está falando que o homem é meio limitadinho. Fica melhor assim para as mulheres. Você precisa de graça porque você sozinho não dá conta. Aí Deus diz, além do entendimento, Ele diz, tratem as suas mulheres com honra como vaso mais frágil. Minha esposa tem um jeito mais polido do que eu. Ela chama o homem não é de rude, é de rústico. A gente é uma versão que não ganhou muita lixa quando foi feito e saiu mais rústico. Em Colossenses 3,19, Deus diz, maridos, não tratem as esposas com aspereza, porque a inclinação do homem, naturalmente falando, é essa. Eu brinco sempre que algumas irmãs oraram a vida inteira, esperando aquele príncipe que havia montado no cavalo, e depois descobriram que acabaram casando foi com o cavalo, não com o príncipe, né? Porque alguns trocam a ferradura de tempos em tempo ainda para manter o nível, mas Deus disse que a gente não deve fazer isso. Embora, você gravou aquela palavra sua, meu amor? Não. Aquele outro dia conversando com as esposas, com as mulheres, uma reunião só com as mulheres. Ela começou a descrever o homem ideal na cabeça de muitas mulheres. E depois de fazer aquela lista, ela terminou e disse, resumindo, isso é um boiola, não é um homem. Hoje em dia tem um certo alívio quando a esposa vê que a identidade está bem firmada, do que quando está meio estremecida. Mas o modelo bíblico, querido, é que você deve, marido, tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. E o texto diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. A maneira como nós tratamos um ao outro dentro da família, na horizontal, determina como vai funcionar as nossas orações na vertical. Então, uma casa dividida, querido, ela vai comprometer a ligação vertical. Quando se instalou a bagunça aqui na horizontal, não adianta dizer, não, lá em casa eu não estou bem com ninguém, mas pelo menos eu e Deus estamos. Conversa, você está se enganando. Eu creio que quando pensamos a respeito dessa verdade, já é motivo suficiente para dizer, eu vou ajustar as coisas porque eu quero que Deus me ouça. Mas o problema da casa dividida, querido, não é só que ela afasta Deus, não é só que ela impede a bênção. Nós vimos que ela é uma porta aberta para maldição. Uma casa dividida, ela não só impede Deus de agir, mas ela permite que o diabo consiga entrar e fazer uma bagunça. Irmãos, tem crentes que eles vivem no extremo. Parece que tudo é culpa do diabo. Estou para pregar uma série de mensagens, ainda esse ano, vão ser 3, sobre essa mania que alguns têm de só culpar ou a Deus, ou ao diabo, ou os outros. É uma inclinação que a gente tem. Tem gente que vive no extremo, tudo é o cão, tudo é o diabo, atrás de tudo quanto é maçaneta de porta tem demônio. É um exagero. Mas tem gente que vive no outro extremo, achando que em momento nenhum está lidando com nada das forças das trevas. Paulo escreve em Efésios e diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que nós lutamos. O Velho Testamento está cheio de batalhas. Eles lutavam contra carne e sangue. A nossa luta, a Bíblia diz, é contra principados e potestades numa dimensão espiritual. Há uma guerra, querido, e nós não devemos ceder. O Senhor Jesus nos ensinou na oração, né, nós apelidamos do Pai Nosso, não é o nome que a Bíblia dá, a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquela expressão do mal, o original é livra-nos do maligno. Então, nós precisamos estar num lugar em Deus onde o maligno não possa nos tocar. Abre sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 26 e o 27. Efésios 4, 26 e depois o 27. A Bíblia diz assim, irai-vos
e não pequeis. Depois ela diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, a Bíblia não diz que a ira por si, o sentimento que surge, seja pecado. Mas ele pode se transformar em pecado. Uma reação de indignação e até uma certa medida de ira, ela não tem que necessariamente ser interpretada como pecado. Senão Jesus teria pecado quando pegou a Zorrag e virou as mesas dos cambistas. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixa isso te levar para o terreno do pecado. Como é que nós podemos pecar? Não só quando nos entregamos exageradamente à ira. E tem gente que realmente consegue passar aquela linha e entrar naquela dimensão que já é o barraco. O pecado, querido, que advém da ira pode ser muitas coisas. Pode ser o ressentimento do coração. Mas nós temos uma dica aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A NVI traduziu ou interpretou esse texto dizendo, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu costumo dizer que o maior problema, querido, não é quando numa casa existe enrosco, briga, discussão. O problema maior é quando a gente não conserta o problema. Tem gente que simplesmente vai guardando aquele negócio. Irmãos, tem gente que fica muito tempo sem resolver, sem se acertar. Olha o que o versículo 27 diz. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu acredito que o problema da ira é não só quando ela vira pecado, mas o problema é que quando vira pecado, ela vai abrir uma porta para uma ação maligna. Tem gente que acha que tudo que ele precisa para não ter mais problema em casa, vou lá na igreja, vou pedir para fazerem uma quebra de maldição comigo. O problema, irmão, é que a gente pode até quebrar, moer, arrancar, expulsar isso. Ela vai dar a volta e entrar pelo fundo de casa de novo, porque aquela porta está aberta. A forma de você andar debaixo da bênção é vivendo os princípios que Deus estabeleceu. Aqui a Bíblia está dizendo, não ire, mas não peque, não se põe o sol sobre sua ira, nem dê lugar ao diabo. Há vários textos que mostram, querido, como o diabo consegue espaço quando nós pecamos nessa área relacional. Aqui está falando de ira. Olha o que ele diz no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Irmão, para quem que Paulo está escrevendo? Para a crentaiada da igreja de Éfeso. Tem crente com amargura? Você está dizendo para eles, longe de vós, é porque às vezes estava perto deles. Longe de vós toda amargura e cólera, meu Deus, com cólera, e ira, e gritaria. Irmão, parece que a crentaiada já armava um barraco naquela época também. E blasfêmia, isso aqui não está nem falando contra Deus, é xingamento um para com o outro. E bem assim toda a malícia. Antes, em vez de tudo isso, sede uns para com os outros, diga comigo, benigno, compassivos. O texto continua, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando nós tropeçamos nessa área relacional, a gente não só fecha o canal para a vertical, mas a gente abre uma porta para a interferência maligna. O texto diz que não só o Espírito Santo vai ser entristecido, mas vá comigo para o texto, para o livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 3. Versículo 14. Tiago diz assim, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Sentimento faccioso, facção é divisão, tá? Nem mintais contra a verdade. Eu acho impressionante como alguns que estão às vezes com essa amargura, com sentimento faccioso, cá parece gloriado aquilo. Ele quer defender, quer justificar, quer dizer que ele tem direito. O texto ainda diz, nem minta contra a verdade.
Porque às vezes nós estamos ainda lutando e tentando permanecer nesse lugar. Versículo 15. Esta, está falando da inveja amargurada, do sentimento faccioso, de se gloriar disso e mentir contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Porque quando facção entrou, querido, o canal que traz a intervenção lá de cima já foi fechado. Antes, é terrena, animal e demoníaca. É muito forte essa afirmação. A sua Bíblia está demoníaca também? 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aonde há inveja e sentimento faccioso, divisão, aí há inveja, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A casa dividida, ela entrou num processo de implosão. Ela perdeu a capacidade de ser tocada pelo alto. E, infelizmente, ela abriu uma influência a uma ação maligna. O texto continua. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Diga comigo, pura. O texto diz, depois pacífica. Fala comigo, pacífica. Indulgente. A NVI traduziu amável. Diga comigo, amável. O texto diz assim, tratável, plena de misericórdia. Diga, misericórdia. O texto diz assim, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aqui de novo, querido, o princípio de transparência. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria do alto, querido, e é muito fácil você saber se a sua casa está debaixo da sabedoria do alto ou da demoníaca. É só você ficar atento na forma dos relacionamentos. Queridos, a gente precisa levar isso de forma muito séria. Muito séria. Pastor, eu errei, eu perdi a paciência, o que eu faço? Conserte. Conserte não só com Deus, querido. Conserte com os outros. Há momentos onde marido e mulher cometem muito esse erro. Eles discutem na frente dos filhos, depois reconcilia lá no quarto na hora do avivamento, e os filhos não estão sabendo que houve conserto. Às vezes até imagina que agora papai e mamãe de uma hora para outra voltaram bem hipócrita, fingindo que se gostam. Há momentos, querido, onde se nós saímos da linha na frente dos filhos, nós temos que retratar e consertar com os filhos. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa reconhecer que está errado. A gente precisa voltar e consertar. Pensa numa área que eu já tive que voltar muito a consertar, até hoje. Outro dia um irmão me perguntou, pastor, o senhor está bravo comigo? Eu falei, querido, o dia que eu ficar bravo com você ou qualquer pessoa, não precisa perguntar. Eu posso me segurar para não explodir, mas você vai ver minha cara. Você vai saber disso. Outro dia um irmão falou, puxa, pastor, a igreja vai crescendo, a gente não consegue, todo mundo está tão perto. Eu falei, tem hora que isso é uma benção. Alguns de vocês não sabem as atropeladas que às vezes eu dou dos meus pastores, depois tem que voltar, me perdoe. Eu não fui parecido com Jesus. A gente precisa consertar, querido. Porque toda quebra relacional, ela vai prejudicar a gente, em especial dentro de casas. Vamos seguir, para terminar, para encerrar. Depois de falar do relacionamento horizontal e vertical, eu quero terminar falando das diferenças de linguagem e de propósito. Porque tem gente, querido, como eu disse, ele acha que a casa não está dividida porque ele não está brigando. Eu vi casamentos se arruinarem depois de anos sem briga. Mas apesar de não ter essa briga, dissensão, a divisão já estava instalada, querido, através de um sentimento, muitas vezes, de desprezo. Um sentimento, muitas vezes, de... Fugiu a palavra. Produção. Um dia ainda vou ter um negócio desse no ouvido para falar produção, irmãos, de verdade. Indiferença. Obrigado, produção. Eu tenho visto casos onde não existia discórdia, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha, mas havia indiferença. Irmão, indiferença é divisão. Eu tenho conhecido casos onde não tinha nem a briga, nem a indiferença. Tinha mentira, falta de transparência. A casa dividida, querida, ela está implodindo. Algumas vão mais rápido, outras mais lento, dependendo do processo. Mas estão desabando. Agora a pergunta é possível falar a mesma linguagem? Deus diz, o povo é um só e fala a mesma língua. Outro
Outro dia alguém me perguntou, pastor, é possível falar a mesma linguagem? Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E vamos deixar a Bíblia responder. 1 Coríntios 1, 10. Paulo diz assim, rogo-vos, rogar, irmão, é pedir com um rogo, é quase implorar. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos acham que Paulo estava apelando? Rogo pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu olho para esse texto e eu percebo que o desafio, querido, não é só falar a mesma coisa. Isso aí você consegue, às vezes, num jogral, num coro. Além de falar a mesma linguagem, o texto está falando de ser inteiramente unidos. Isso envolve não só o mesmo discurso, mas a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir. Então, se você me pergunta, é possível falar a mesma linguagem? Eu digo, biblicamente, sim. Deus não ia pedir para a gente praticar algo que não está ao nosso alcance. Agora, a pergunta é, como é que nós podemos chegar lá? Uma coisa eu tenho certeza, isso não vai acontecer de forma espontânea, automática ou por si mesmo. É impossível você ter um ambiente com pessoas diferentes. E as pessoas, irmãos, são inexplicavelmente diferentes. Os que têm filhos sabem, eles crescem no mesmo ambiente, na mesma casa, né, com o mesmo ensino, e eles são muito diferentes. A diferença não depende nem só de formação e criação. Tem a ver com temperamento, com muita coisa. E quando você bota um monte de gente diferente, você vai ter opiniões diferentes. Se a gente tentasse entrar aqui num consenso de que cor a gente deveria pintar a igreja, eu tenho certeza que esse negócio ia terminar em confusão. Impossível, querido, a gente chegar num consenso. Espontaneamente, automaticamente, o que é bonito para um não é bonito para o outro, o que é interessante para um não é interessante para o outro. Agora, algo que nós precisamos entender, querido, é que nos relacionamentos as coisas não vão acontecer só do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente gosta. Se nós vamos andar em amor, e eu creio que quando a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a andar em amor, é quando o amor, querido, vai além do que sente. Nós precisamos entender que o amor é muito mais do que sentimento. Há um lugar em Deus onde você começa a praticar um nível de amor onde você não quer defender só o que é seu. Onde você não quer lutar só pelos seus direitos. É onde você decide dar outra face. É onde você decide andar a segunda milha. É onde você decide entregar a capa junto com a túnica. Eu falei aqui hoje cedo. Às vezes nós estamos conversando a família. Quando temos um momento combinado, sair, então nós temos família, vamos comer fora. Aí às vezes eu pergunto aos meus filhos, onde nós vamos comer? E eles, McDonald's. Ô irmãos, quantas vezes botei um sorriso fingido no rosto? McDonald's. Nós não queria aquilo de jeito nenhum. Mas já teve momentos que eu quis agradar meus filhos. E me preparei para querer McDonald's. Eu falei, você vai querer McDonald's? E quando eu cheguei querendo McDonald's, vamos. Hoje a gente não quer o McDonald's. Aleluia. Mas, querido, um ambiente onde a gente está procurando o interesse dos outros, porque a Bíblia diz que a definição de amor em 1 Coríntios 13 é que ele não é egoísta, não visa só o seu próprio interesse. É um lugar onde a gente aprende a ceder. Então, embora pareça impossível falar a mesma linguagem, porque cada um quer puxar do seu lado, se a gente tiver a mentalidade, em vez de puxar, de contribuir, é um passo para a gente chegar lá. Mas ainda que a gente dê esse passo, eu não creio que a ordem vá acontecer nunca pelo acaso. Então, há duas coisas que eu acredito ser importantes para que a gente fale a mesma linguagem, é que eu estou aplicando, obviamente, o contexto à família, o nosso lar. Em primeiro lugar, eu acredito que tem que ter governo e direção sendo estabelecido. A cada 3 meses a gente faz, em média, aqui o nosso curso de membresia. Recebemos os irmãos que estão chegando, os que se converteram, os que se mudaram de outra cidade ou de outra igreja, e a gente fala sobre a visão da igreja. E normalmente eu começo com esse texto. A Bíblia diz que a gente tem que falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa. E eles concordam comigo que espontaneamente isso nunca vai acontecer. Então eu digo para eles, a gente entende
como começar a fazer essa coisa ser possível. A primeira delas é que é um governo já estabelecido dentro da casa. A igreja cresceu e foi levantada com uma direção e uma visão que Deus colocou no coração dos líderes. Você não é obrigado a ter a mesma visão. Mas a Bíblia diz em Amós 3,3, como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, quando a gente apresenta a visão, a gente diz, olha, esse é mais ou menos a síntese do nosso DNA, para você saber onde é que está amarrando o jegue. Porque se você não consegue ajustar isso, talvez o seu lugar não seja aqui. Por quê, querido? Não há como a gente falar a mesma linguagem, onde cada um chega com uma formação, um ensino, uma doutrinação diferente. Não, milagrosamente nós acordamos, todo mundo pensando igual. Vira para o irmão ao seu lado e fala, não é assim que funciona. Então a responsabilidade maior, querido, é que haja sempre uma direção. Ela provém do governo. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 18, 19. Eu quero que principalmente os homens prestem atenção nisso. A Bíblia diz, em Efésios 5, que o homem é o cabeça da sua esposa, da sua mulher. Algumas pessoas não gostam disso. Mas o lugar que o homem tem dentro da casa e do casamento é uma posição, querido, de governo. Quando Deus criou a mulher, Deus disse, vou fazer uma ajudadora fiel. É lógico que Deus estava dizendo que esse homem que é o cabeça, quando estou pregando só para os homens, eu digo que é o cabeção, porque às vezes o cabeça é um cabeçudo também. Deus está dizendo, amigo, você não pode fazer tudo sozinho. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. Eu vou te fazer uma ajudadora, alguém que consiga te levar lá. Então, eu não consigo olhar de forma alguma, querido, de desmerecer o papel da mulher. Tem gente que acha que só é importante se for governo. Os filhos não são governo na casa, mas não são menos importantes. Agora, nós temos que separar o valor que cada pessoa tem diante de Deus e para nós, de uma função de governo. O problema é que a maioria de nós, querido, não quer sujeitar. A maioria de nós quer governar. E essa é a nossa dificuldade de sujeitar a governo. Eu já contei algumas vezes aqui a história de quando meu filho, eu devia ter uns 3 anos de idade. Um dia, não sei o que ele falou, que aquele chamou a atenção dele, resmungou alguma coisa. Nunca fui muito o estilo, o comportamento dele, aquilo me chamou a atenção. E aquele falou para ele, você acha que você manda alguma coisa aqui? Ele olhou para ele e falou, eu mando sim. Eu já ia voar na goela do menino. Minha ajudadora muito sábia. Ele diz, vamos ouvi-lo primeiro. Ele diz, o que é que você acha que você manda? Ele olhou para aquele e falou, pai, manda em você, você manda em mim, mas eu mando nos meus brinquedos. Tipo assim, alguma coisa eu mando. Ele ficou feliz quando apareceu uma irmã mais nova. Outro dia a Alissa falou, pai, mãe, pelo amor de Deus, não vai ter mais uma filha, alguma coisa assim. Era o clamor de alguém que queria mandar não só nos brinquedos. Agora, isso tem, querido, a sua importância, mas nós precisamos aprender a importância de governo, e mesmo dentro de casa. Gênesis 18, 19. Você sabe que Deus fez uma baita de uma promessa a Abraão. Deus disse para Abraão assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz, eu vou te dar uma família, uma linhagem, e o que eu vou fazer na sua família vai transbordar para todas as outras famílias. Agora, para isso acontecer, olha o que Deus diz, versículo 19 de Gênesis 18. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, Abraão, você quer viver naquele lugar que eu falei? Quero. Para que o Senhor faça vir sobre você o que prometeu, você vai ter que ordenar os seus filhos e os filhos depois deles. Esse ordenar, querido, é dar ordens. A respeito do quê? A fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Aquela expressão que é traduzida a respeito de Ezequiel, quando o profeta Isaías diz para ele, põe em ordem a sua casa. Em 3 textos da Bíblia nós temos essa afirmação. Na nossa tradução em português, põe em ordem. O ordem tem a ideia de organização. Mas lá a afirmação bíblica é exatamente a mesma, que as mesmas palavras no hebraico, tudo igual. Ordene a sua casa. Dê ordens na sua casa. Hoje em dia, irmão, está um tal
da turma pregar, reclamar, e mesmo dos maridos desabafar, dizer, pastor, me ajuda, nós temos que lutar contra o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é aquela mulher manipuladora, né? Eu digo de vez em quando para alguns, digo, ei, só tem Jezabel onde tem Acabe. E aí tem uns Acabe que são uns banana, e quer quase botar a mulher endemoniada de um tal de espírito de Jezabel, para dizer a culpa é dela e não minha. Sabe, querido, muitas mulheres têm avançado além do limite, porque os homens são omissos. E eu acredito, querido, que nós precisamos nos levantar. Quero falar especialmente aos homens, os já são casados, e advertir quem vai casar. Seu governo do lar não é você ser o manda-chuva e buscar os seus caprichos, porque liderança na Bíblia é serviço. Então não é você decidir que tipo de comida e que hora come. O cabeça, querido, é ser o responsável. O dia que eu e você estivermos diante de Deus, nós vamos dar conta das nossas casas. Sabe, querido, eu quero que minha mulher busque a Deus, meus filhos busquem a Deus. Mas se em algum momento eu ver que eles estão buscando a Deus mais do que eu vou me sentir desviado. Eu preciso ser a maior inspiração para a minha casa. A respeito de amar o Senhor, de andar na palavra. Eu preciso educar os meus filhos. Eu preciso estabelecer ordem. Isso é responsabilidade do governo. Deus está dizendo a Abraão, você quer que se cumpra? Quero. Então ordena a sua casa. E tem muito pai, e eu quero botar as mães nesse pacote, que estão mole demais com os filhos. Irmãos, a coisa mudou demais nas últimas gerações. E algumas dessas mudanças a gente dá graças a Deus. Porque as versões anteriores, e parece que quanto mais geração você retrocede, mais ignorante era a coisa. Eles erraram em muitas coisas que hoje a gente tem aprendido que pode fazer diferente. Mas eles acertaram muitas coisas que a gente não deveria estar abandonando. E uma delas era a firmeza de posição que o chefe da casa tinha, especialmente em relação aos filhos. Irmãos, eu cresci dentro de um regime que algumas pessoas... Regime pareceu bem militar, né? Se tem o regime militar, deve ter outro regime que não é militar. Eu cresci dentro de um regime onde algumas pessoas achavam que meu pai era muito duro. Nós, os filhos, mais ainda. Pensa numa coisa que hoje, quando eu olho para trás, eu ergo a mão para o céu e eu agradeço a Deus. Era a firmeza que meu pai teve na criação conosco, os filhos. Teve coisas que ele fez, querido, que na época a gente não conseguia empolgar com aquilo. Mas nós precisamos entender que tem os dois lados. Se o líder deve aprender a exercer liderança, o liderado deve aprender a se submeter. E a nossa dificuldade, querido, muitas vezes é submissão. Deixa antes de falar da submissão, eu já volto nessa questão do meu pai. As pessoas às vezes dizem, pastor, o senhor não está falando só para famílias que estão estruturadas como a sua. Aqui tem gente viúva que está sozinho, aqui tem gente divorciada que já converteu assim, alguns que divorciaram depois. E às vezes as mulheres perguntam, e na ausência do marido, ou quando o marido não é convertido, eu creio que a mulher deve assumir esse papel. Se é uma viúva, se é divorciada, se o marido não é crente, não pode assumir o papel da parte espiritual sobre os filhos. Eu creio que as mães devem assumir esse papel, essa responsabilidade. Paulo fala a respeito de Timóteo, e ele diz em 2 Timóteo 1,5, da fé que habitou primeiro na sua avó Lloyd, depois ele diz na sua mãe Eunice, e agora habita em ti. Produção, confirma-se isso para mim, 2 Timóteo 1,5. Eu nunca tenho certeza se a avó é Lloyd, a mãe é Eunice, ou se é o contrário. Porque Lloyd para mim parece nome de mãe, e Eunice parece nome de vó às vezes. Lloyd é avó, estava certo. Como eu disse, Lloyd parece nome de vó então. O que ele está dizendo? Em Atos 16, a Bíblia diz que quando Paulo encontra Timóteo, a Bíblia diz que ele era filho de pai grego, mas de uma judia convertida. Quando diz que o pai era grego, nem sempre o significado quer dizer que era da Grécia, mas está dizendo que era um gentil, não judeu. Isso significa o quê? Os judeus da época eram os únicos que tinham acesso à Bíblia da época, que era o Velho Testamento. Se ele foi criado por um pai gentil, ele não foi educado pelo seu pai na palavra de Deus. Porque se fosse um gentil convertido, seria chamado de um prosélito. Então, quando diz que o pai era grego, tira fora a possibilidade do pai ter orientado ele nas Escrituras. Mas a Bíblia diz que a mãe não só era judia, mas era convertida.
E ele diz que Timóteo, desde a infância, conhecia as Sagradas Escrituras. Ele diz, a fé que habitou na sua avó, foi transmitida para sua mãe, agora está em você. Então, algumas vezes que na ausência ou na omissão dos homens, as mulheres estão lá cumprindo o seu papel de passar o bastão, de fazer acontecer. E nesse particular, eu creio que uma autoridade específica sobre a vida espiritual dos filhos, principalmente, não só quando falamos a questão da ausência, mas o marido não é cristão, a mulher precisa ter uma atitude de dizer, eu vou ministrar o coração dos filhos. Amém? Eu acho que isso fica esclarecido. Então Deus está dizendo, para acontecer, você tem que assumir a sua parte. Por outro lado, querido, além de ter um pai firme, nós precisamos ensinar os filhos a viver e andar em obediência e submissão. Eu não estou falando, querido, sobre governar de forma errada e abusiva. A Bíblia diz, em 1 de Pedro, quando fala dos presbíteros, são o governo da igreja, e diz, vocês não podem ser dominador do povo. O governo não é dominar ninguém, principalmente quando você vê que o modelo de liderança de Jesus é servidora. Era ele que lavava os pés dos seus liderados. Ele não estava lá dizendo, vocês têm que me servir. Mas a autoridade, de uma forma sadia e não doentia, ela precisa ser exercida. Ela precisa ser assumida por quem está no lugar, e ela precisa ser ensinada para quem está debaixo da autoridade. Porque a Bíblia diz, querido, que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, Romanos 13, e vai trazer sobre si condenação. Então, se por um lado, quando o marido maltrata a sua mulher, deixando tratá-la como vaso mais frágil, as orações podem ser interrompidas, está lá na Bíblia, os versículos anteriores falam de como a mulher precisa se submeter à autoridade do marido. Porque a quebra relacional de submissão também vai afetar. Agora, os filhos precisam ser ensinados. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Viver o bem dentro da sua casa, querido, vai ter a sua vida bem firmada, estabelecida. Agora, está dividida a casa, não vai subsistir. Então eu creio que nós precisamos olhar a outra parte. Eu ministro o coração dos meus filhos, não é só dizendo, quem fala aqui da última palavra sou eu. Eu digo para eles, olha, papai teve o privilégio de aprender esse princípio e praticar o princípio de submissão. Então eu estava falando da firmeza que alguns homens não têm no governo. De vez em quando a gente conversa com um pai ou outro, cadê seu filho? Ah, não quer mais ir na igreja. E alguns tratam disso, querido, com uma leviandade que me assusta. Lá em casa, querido, a turma diz, o senhor que cresceu num regime rígido, eu quero te dizer, funcionou. Todos os filhos e os netos do meu pai estão servindo ao Senhor, todos, sem exceção. Porque quando a gente chegava com essa conversa, principalmente quando entra a pré-adolescência, que a gente quer ir contra todo o sistema, a gente sabe, acha que sabe tudo e bate aquela veia rebelde. Às vezes que eu ousei abrir minha boca para dizer, não quero ir para a igreja. A santa resposta do meu pai, vai por bem ou vai no pau? Alguns já imaginaram até o pedaço de madeira. Era quase isso, irmão. Não tinha conversa. Ele diz, enquanto estiver debaixo do meu teto, com ou sem vontade, vai para a igreja. Aí você diz, enérgico demais. Tá? O que dizer não, querido, vai tornar seu filho mais crente? O que dizer para ele, fica em casa, faz o que quer, vai deixá-lo mais crente? Aí tem pai que os filhos estão distanciando do Senhor, e ele diz, mas ele não quer. Eu digo, então ele fala agora o que quer. Se você quiser fumar crack, você vai dizer, não, e também não. Eu digo, fumar crack não pode, ir para o inferno não pode. A falta de postura, e eu não estou falando, querido, só sobre gritar. Ergue a voz, vai porque eu que mando. Ele tinha firmeza no que ensinava, em como posicionava, mas estava todo dia de joelho, orando pela gente. O Paulo conseguiu avançar um pouco mais do que eu da linha, mas eu tentei desviar e não consegui. Meus pais não deixavam. Eles oravam, uma barbaridade. Tem pai vendo a casa desmanchar e não está fazendo nada. Criatura, pelo amor de Deus, tome uma postura. Se levante como homem de Deus, diga, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou interceder, eu vou lutar, vou ministrar o coração dos meus filhos, vou quebrar as barreiras que talvez eu mesmo construí. Irmãos, porque a casa é dividida, por que a Bíblia proíbe? E jovens, preste atenção nisso, os solteiros. A Bíblia diz que um cristão não pode se casar com um incrédulo. Pastor, o tempo está passando. Às vezes tem que dizer para algumas, antes só do que mal acompanhado, minha filha.
Eu lá quero ter o diabo como sogro? Essa deveria ser um bom motivo para você. Porque, querido, você imagina cada um, você tentando amar e servir a Deus e orar, abençoar a sua casa, mas seu cônjuge, seja o marido ou a mulher, está envolvido até o pescoço no ocultismo. Como que isso não é uma casa dividida? Não, pastor, mas eu vou converter ele. Eu digo, converta primeiro, case depois. Ah, eu conheço alguém que conseguiu converter. Eu também, irmãos. Quase 5% na minha conta conseguiu. Você quer correr o risco de estar entre os 95%? Unidade de linguagem, de propósitos, querido, envolve a gente servir o mesmo Deus, andar pelos mesmos valores da palavra. Isso tem que ser ensinado. Isso tem que ser estabelecido. E a gente tem que ser firme nisso. Agora, o coração de quem vai estar debaixo de liderança também tem que ser ensinado. Também tem que ser preparado. Meu pai dizia, você não precisa nem casar. A partir dos 18 anos de idade, quando você tiver a sua maioridade, se você quiser sair, viver a sua vida, você vai financiar o seu jeito de viver. Mas debaixo do meu teto vai me obedecer. Eu fico olhando muita gente que criticou meu pai, que naquela época eu dava razão. Alguém tem que convencer ele. A maioria, querido, das pessoas que eu vi falar dessa forma, as casas deles desmontaram. Eu não quero seguir esse caminho. Agora, eu não estou falando, querido, de exercer a autoridade de forma doentia, sim de forma sadia. Então, quem está debaixo da autoridade tem que ter o coração devidamente preparado. Não manipulado, preparado. Em Jeremias 35, tem uma história, irmãos, que para mim assim é impactante. Deus diz para o profeta Jeremias, chama os recabitas, os filhos de Jonadab, traz eles no templo, na minha casa, e serve vinho para eles. Lembrando que a menos que o camarada fosse um nazireu que fez um voto, ou que fosse o sacerdote na hora que estava indo ministrar, não existia restrição bíblica nenhuma a respeito do vinho. A Bíblia sempre trouxe a restrição do exagero, mas eles consumiam. Agora, Deus diz, chama eles e oferece. Oferece o quê? Algo que era lícito. Os recabitas estão lá diante do profeta Jeremias, na casa do Senhor, e ele oferece, serve o vinho e diz, Deus mandou chamar você e servir vinho. O texto não diz desse jeito, eu vou fazer não só a interpretação, mas a dramatização. Ele diz, Jeremias, diz para Deus que nosso pai Jonadab disse que os seus filhos jamais deveriam beber vinho. Ele também ensinou a gente a morar em tendas e não em casas construídas, nem dentro das cidades muradas. E tudo que nosso pai nos disse, nós vamos obedecer. Irmão, eu às vezes olhava e dizia, é muita arrogância rejeitar a proposta e a oferta de Deus. Nós temos no presbitério da igreja uma posição de abstinência. Cremos que um crente pode beber sem pecar, mas que é uma área muito fina e a gente prefere andar em abstinência. Mas se Deus me oferecesse um bom vinho, eu acho que ia dizer, agora vai. Eles dizem, não, a gente declina. Deus vira para Jeremias, diz, você assistiu essa cena? Vai e conta para os filhos de Israel que os recabitas estão obedecendo seu pai Jonadab, que morreu há muito tempo, muitas gerações depois. Mas eles não ouvem a minha voz. E porque eles não são como os recabitas, eu vou julgá-los. Mas vocês, filhos de Jonadab, nunca vai faltar homem na sua casa, eu vou abençoar vocês. Irmãos, não tinha uma ordem proibindo de beber vinho. Mas porque o pai pediu e eles disseram, nós vamos nos sujeitar à ordem do pai. Deus disse, eu vou abençoar vocês. Quantos conseguem entender o princípio? Meu pai, na nossa pré-adolescência, tirou televisão de casa. Fez de nós, os filhos, o que eu chamo até hoje de televizinhos. Assisti, querido, um jogo da seleção. Na minha época, era as tardes de férias, tinha a sessão da tarde. Você lembra disso? Você assistiu o filme dos Trapalhões na época também? Meu Deus, quando era filme dos Trapalhões, irmão, tinha que achar a casa de alguém. Mas meu pai chegou nessa época e ele vendeu a TV, irmão, não é que não podia ter. Ele vendeu a TV naquela época e disse assim, desfez da TV. E ele disse assim, filho meu não cresce assistindo TV jogando videogame, vocês vão aprender a ler.
era 1, 2 livros por semana na biblioteca da escola. No início, irmão, eu tinha uma raiva dentro de mim. Mas eu olho para trás e vejo que uma das coisas que mais contribuiu para o meu crescimento pessoal, não só espiritual, foi esse investimento que meu pai fez. Tem algum lugar na Bíblia que diz que um pai pode proibir o seu filho de jogar videogame. Então você não pode fazer isso, pai. Na época eu não entendi. Hoje eu olho para trás e digo, Deus, muito obrigado. Às vezes me vingo e vejo um filmezinho ou outro a mais. Mas quando nós aceitamos, querido, é lógico que meu pai pedisse para quebrar um princípio bíblico, para ir contra Deus, para negar Jesus. Eu ia dizer que nem os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando nós aprendemos a ter um coração correto, querido, não estou falando de manipulação doentia, a gente não vai praticar isso com os nossos filhos. Mas eles têm que ser ensinados a ter um coração de sujeição. Lá em casa eles podem questionar, pai, por quê? O senhor levou em conta isso, você levou em conta aquilo. Eles têm essa liberdade. Mas a partir do momento de falar, é isso, acabou, não tem mais conversa. Eles sabem que tem que obedecer. E quando nós propomos esse caminho, ensinando, ministrando, assumindo a nossa posição de governo, ensinando a ser governado, querido, nós impedimos essa casa de estar dividida em relação a propósito, em relação à maneira de relacionar com Deus. Manter uma casa unida e não dividida, querido, não é só tirar briga, não é só confessar mentira. Eu creio que é realmente unir não só na linguagem, mas no pensamento, no sentimento. A gente precisa construir, querido, alguns propósitos juntos. A gente ora e conversa como família sobre muitas coisas do nosso futuro. Eu e a Kelly conversamos desde antes de ter os filhos, quantos filhos queríamos ter, como queríamos criar, e a gente vai ajustando esse diálogo ao longo do tempo. Como que vamos investir no estudo deles, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, se eles tiverem um posicionamento diferente do que nós sonhamos, o que é mais importante, a gente de forma arbitrária, ou a gente sonda o coração e vai revendo. É lógico que a gente vai construir isso junto, mas se não tiver direção e governo, que não vai acontecer espontaneamente. Nós precisamos ter postura. E eu quero te desafiar em nome de Jesus, a não permitir, querido, que a casa fique dividida, a não permitir amargura no coração. Irmãos, tem muita gente precisando entrar num lugar de perdão genuíno. Porque, sabe, você encosta no camarada, esbarra as feridas de anos a fio. Nós precisamos ter um coração, querido, onde a gente se permite ser tratado por Deus. Nós precisamos aprender a lavar roupa em casa suja. E tirar as coisas do coração. Quando eu estava lendo lá do Se Tendes no Vosso Coração, né, inveja amarga, sentimento faccioso, eu lembrei de uma frase que a Kelly ouviu em algum lugar. Que ela diz que quando a coisa está ruim, diz que a gente está com o coração peludo. Eu gosto dessa gíria. De vez em quando, um olha para o outro, o coraçãozinho está peludo. A gente precisa guardar o coração. E nós podemos juntos, querido, construir uma casa que não seja dividida. Porque a casa dividida não subsiste. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar em pé, para você ter certeza que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir à frente, para orar com você agora. Mas algo que eu realmente quero te desafiar, querido, é olhar para o seu coração e se examinar não sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus. Eu gosto da oração do salmista quando ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque se a gente olhar o coração sozinho, às vezes a gente pode se enganar. Jeremias diz que ele é enganoso. Querido, se no nosso coração existe qualquer tipo de mágoa, contra qualquer pessoa, mas eu quero dar uma direção específica para a sua casa, que não pode estar dividida. A gente precisa acertar isso. Ô pastor, eu já perdoei umas 300 vezes. Jesus chegou a fazer uma conta de 70 vezes 7 no dia. Então talvez quando
alguém da sua casa tiver pecado contra você 491 vezes, essa última, você diga aí, acabou. Quando a gente insiste, querido, em andar no perdão, a gente não está só inocentando alguém que insiste em errar, a gente está guardando o nosso coração. Alguém disse que o ressentimento é algo parecido com você todo dia tomar um pouco de veneno esperando que quem te machucou morra. É você que está se acabando. Às vezes eu achava o perdão injusto, porque nós temos um senso de justiça muito forte. Mas eu vou deixar o cara por isso mesmo depois do que fez. A primeira pessoa em que Deus pensa quando Ele propõe o perdão, querido, é em você. Porque tem gente que permite que o seu ofensor acabe com o resto da vida dele, porque ele renova aquela ofensa continuamente. Nós temos que andar em perdão. O perdão tem que ser renovado continuamente, tem que ser praticado e exercido o tempo todo. Mas uma casa dividida não é só onde tem briga. A Bíblia diz no livro de Efésios que nós devemos deixar a mentira, Efésios 4, e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Para mim são duas coisas distintas. Tem gente que já deixou a mentira, ele parou de mentir. Mas quando a Bíblia diz falar a verdade, às vezes é levantar aquele tapete onde você escondeu um monte de coisa e dizer, olha, as coisas na verdade estão assim. Não é só parar de mentir, mas é agora trazer à luz até o que foi mentido. Dá para fazer essa conjugação? O que foi mentido. Uma casa dividida, querido, não é só um lugar onde tem briga, não houve perdão, não é só um lugar onde talvez a gente ocultou coisas uns do outro. Mas eu acredito que quando o coração está desalinhado, querido, um conserto precisa haver entre os corações. Deus disse que é converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Não é só converter o pai ao filho ou o filho ao pai, é o coração de um ao outro. Porque esse ajuste tem que acontecer lá dentro. E à medida que nós vamos consertando essas coisas, nós estamos abrindo um canal, querido, para que a glória de Deus venha, para que a glória de Deus se manifeste. Eu quero que minha casa seja um pedaço do céu, uma extensão da glória de Deus. É lógico que você vai ter algum trabalho, querido, para evitar uma casa dividida. Mas eu garanto para você que a recompensa não só da eternidade, o que você vai ter aqui nessa terra já vai valer a pena. E nós precisamos lutar por isso. Eu não sei te explicar, querido, o que eu senti quando essa palavra veio no meu espírito no domingo passado, casa dividida. Embora seja um princípio que a gente tenha que entender, eu entendo que é algo muito profético para essa hora, para esse momento da igreja. Há alguns lares, querido, onde Deus não está podendo fazer se cumprir o que Ele prometeu, o que Ele queria. E nós precisamos trazer acerto, precisamos trazer conserto. E eu quero te desafiar, querido, a olhar para o seu coração. Outro dia eu falei com alguém sobre perdão, eu disse, não, ainda não senti de Deus que eu tenho que perdoar. Eu falei, você não tem que sentir nada, Deus já mandou. Esse negócio de sentir, irmãos, é relativo e perigoso. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Muitos, quando o Espírito Santo começa a mover, ele resiste, ele fecha o coração. Não senti de Deus aí, não sentiu porque não quis, porque não deixou. Talvez, querido, você esteja num ponto onde diga, pastor, meu coração está fechado, essas coisas já não entram. O senhor pode pregar o que for, não entra. Então, querido, te recomendo uma UTI. Vai orar, jejuar, e se colocar num lugar onde você diga, Deus, eu quero me quebrantar, para que conserto possa vir sobre sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês agora, mas eu não quero que você ache que vai resolver aqui e agora. Eu quero clamar a Deus que possa haver um início de conserto, de restauração, para que sua casa não seja uma casa dividida, para que ela subsista, para que ela não pereça, que ela seja uma casa firme, uma casa estável, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Levante sua voz ao Senhor onde você está, comece a orar, comece a colocar sua vida diante de Deus, a sua casa, comece a orar e dizer, Deus, eu quero no meu coração realmente dar espaço para que o Teu Espírito me mostre as coisas onde eu preciso trabalhar, zelar melhor, porque
Há questões, querido, que nós precisamos consertar dentro de nós. Há consertos que nós temos que fazer pedindo perdão, às vezes perdoando. Mas talvez haja alguma coisa que diz respeito à omissão. Talvez seja você como líder do lar que não tem se posicionado como deveria. Talvez seja você como mãe, não tem ministrado seus filhos como deveria. Mas permita que Deus comece algo. Espírito Santo, tua palavra foi semeada. E nessa hora eu clamo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que ao sairmos deste lugar, as aves do céu, como o Senhor falou na parábola do semeador, não possam roubar a semente do coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que essa semente lançada da tua palavra seja guardada pelo teu Espírito, seja protegida pelo Senhor, que ela não se perca. Eu oro que cada um dos meus irmãos e irmãs possam cooperar contigo no processo de não só, Deus, não permitir que a casa seja dividida, mas que ela seja de fato um lugar onde a tua glória se manifesta, onde a tua presença se manifesta, onde a bênção do Senhor pode vir de forma completa. Eu quero abençoar cada um desses meus irmãos e irmãs aqui agora, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que vão ser alcançados por essa ministração gravada em áudio ou vídeo. Deus, eu oro que no momento em que estiverem sendo ministrados, o teu Espírito os envolva também. Eu oro pelo início, ó Deus, de um novo tempo, onde cooperem contigo, para que não tenham uma casa dividida. Eu suplico a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.